Vamos lá, pessoal, de volta aqui ao Eu Vou Passar. Vamos falar agora sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Depois falaremos sobre o Tribunal Regional Eleitoral, falaremos sobre o juiz e falaremos sobre a junta, como é que se organizam os órgãos da Justiça Eleitoral. Então vamos logo aqui para a lousa para que você possa visualizar isso aí. Olha só, a sede do Tribunal Superior Eleitoral é em Brasília, e isso todo mundo sabe, eu imagino que todo mundo saiba que a sede do TSE é em Brasília. As sedes dos tribunais regionais e eleitorais são nas capitais dos respectivos estados. O do TSE é em Brasília. Há também um Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que a sede também é em Brasília. Tá? Então, em Brasília eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral e tenho o Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho já uma primeira particularidade acerca da composição do TSE. A composição do TSE, por favor, você considera o que está dito na Constituição Federal, porque existe uma composição lá prevista no Código Eleitoral de 9 membros que não nos interessa. O que nos interessa é a composição dita pela Constituição Federal. Então, olha só, a Constituição Federal fala que o Tribunal Superior Eleitoral é composto por, no mínimo, 7 membros. E é claro que na interpretação eu não posso desconsiderar nenhuma palavra. Se está dito lá que é no mínimo 7 membros, significa dizer que este número pode ser aumentado. Pode ser aumentado. Professor, e aí vem uma primeira controvérsia. Para eu aumentar o número de membros do Tribunal Superior Eleitoral, eu tenho que alterar a Constituição? Não, não há necessidade, gente. Lembra que a gente falou na aula retrasada que qualquer tipo de alteração na organização e competência eu poderia tratar através de lei complementar? Foi ou não foi? Foi. Então, se eu quiser alterar a composição do Tribunal Superior Eleitoral, eu farei isso através de uma lei complementar. Essa lei complementar pode ter iniciativa do próprio TSE, o TSE manda uma proposta lá para o Congresso Nacional para ele fazer uma lei alterando a composição da Corte para aumentar o número de membros. Tá? Então, é no mínimo 7. É claro que, se a Constituição fala mínimo de 7, essa composição pode ser aumentada e esse aumento, segundo o entendimento que prevalece na doutrina, pode ser feito através de uma lei complementar. Lei complementar. Quem são esses 7 membros que estão lá no Tribunal Superior Eleitoral? Eu tenho 3 membros que vêm do Supremo Tribunal Federal, eu tenho 2 integrantes que vêm do Superior Tribunal de Justiça e eu tenho 2 integrantes que são chamados juristas, que na verdade são os advogados. Então, olha só, eu tenho 3 membros vindos do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados. Esses 7 membros, desses 7 membros, eu preciso fazer a mesa diretora do Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouco eu falo como é que se escolhem esses membros, tá? Eu vou falar, por enquanto, a Justiça Eleitoral dentro lá, como é que funciona dentro do TSE. Então, veja, esses 3 membros que vêm do STF, lá no tribunal, depois que eles tomam posse, lá no Tribunal Superior Eleitoral, lá, eles vão escolher, dentre os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, um deles para ser o presidente, um outro para ser o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, dentro de uma eleição feita dentro do Tribunal Superior Eleitoral, você pode ver isso lá no regimento interno do TSE, está muito claro dito isso lá. Então, dentro de uma eleição feita no Tribunal Superior Eleitoral, se escolherá entre os 3 membros do STF, um para ser presidente e outro para ser vice. O outro fica lá só como membro da Corte, mas não vai exercer nenhum cargo em mesa diretora, digamos assim. Entre os 2 membros que vêm do STJ, vai haver também uma eleição no Tribunal Superior Eleitoral e se escolherá um para ser o corregedor. Quando a gente estiver tratando de competência, a gente vai falar aqui, é claro, das funções desse pessoal, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero só que a gente trate agora de organização da Justiça Eleitoral. E eu tenho também 2 advogados. Os advogados estão lá sem exercer, é claro, nenhum cargo em mesa diretora, tá bom? Eles estão lá só compondo a corte. Uma informação importante que sempre cai em prova. Não existe, diferente do que acontece no STJ, diferente do que acontece nos tribunais de justiça, diferente do que acontece nos tribunais regionais federais, não há membro do Ministério Público integrando as cortes eleitorais. Então não há membro do Ministério Público
no TSE e não há membro do Ministério Público no TRE. Eu estou dizendo que não há integrando como membro do tribunal, tá? Não estou dizendo que não tem um procurador regional eleitoral, nem um procurador-geral eleitoral trabalhando no tribunal, mas exercendo função de MP, de Ministério Público. É claro que o Ministério Público ele vai ter assento no Tribunal Superior Eleitoral e é claro que o Ministério Público vai ter assento, vai sentar no Tribunal Regional Eleitoral. Mas entenda, não como membro. Não, ele vai ser lá Ministério Público, vai fiscalizar a atuação da Justiça Eleitoral, dos processos, vai, é claro, também ser parte em eventuais processos, mas não integra a composição dos tribunais eleitorais, tá bom? Então não há membro do Ministério Público integrando qualquer cargo na Justiça Eleitoral. Isso aí eventualmente é perguntado. Nosso amigo Francisco de Seu Barros aqui, do Eu Vou Passar, não gosta muito dessa posição não. No livro dele ele defende que o membro do Ministério Público deveria sim ter ali um carguinho, digamos, disposto nas cortes eleitorais, tá bom? Mas isso é o que ele gostaria que fosse possível, mas não é acatável porque simplesmente a Constituição Federal não prevê, dentro da composição dessas cortes eleitorais, um cargo para membro do Ministério Público, tá bom? Então, são só essas pessoas. Agora, como é que esse pessoal é escolhido para integrar o Tribunal Superior Eleitoral? Então, olha só. Esses 3 membros do STF, gente, são escolhidos em votação, em eleição, por voto secreto no próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Então, os 11 ministros se reúnem, fazem uma eleição com um voto secreto, escolhe dentre os 11, 3 para ser ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A mesma coisa acontece no STJ, tá? Então, se reúnem os 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça e por eleição, através de voto secreto, tá? Ele escolhe dentre os 33 ministros, 2 para integrar o Tribunal Superior Eleitoral. E aí vem uma coisa que é muito comum de ter pegadinha em prova, e muita gente quando vai falar sobre isso, às vezes é desavisado, não está acostumado com prova, ou está muito bitolado o que acontece nos tribunais de justiça e nos TRFs, para essa questão dos advogados que integram o Tribunal Superior Eleitoral, assim também como os advogados que integram o Tribunal Regional Eleitoral. Gente, esses advogados que integram o TSE e que integram o TRE, eles não têm nenhuma indicação da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, ela gostaria demais de participar, mas ela não participa efetivamente, diretamente, da indicação de nenhum membro para a TRE, nem para o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Então, que isso fique muito claro para você, porque as organizadoras sabem disso. E, eventualmente, colocam em prova como pegadinha e pega muita gente nessa besteira. Então, vai estar lá em prova. A OAB organizará uma lista sêxtupla para mandar para o STF escolher dentre os 6, 3 para a indicação do presidente da República, que indicará um para a Corte Eleitoral. Está errado. É muito bonitinho falar isso, é fácil dizer isso, tá? Sou com uma carinha de verdade, né? Como muita coisa que a gente escuta por aí, sou com uma carinha bonita, com uma carinha de verdade, mas é mentiroso, tá? Essa afirmação é mentirosa. Então, por favor, gente, olha só. Quem é que escolhe os membros, os advogados, os juristas, que integrarão o Tribunal Superior Eleitoral? Vejam. Eu tenho que ter ali dois cuidados. Eu tenho duas vagas para o Tribunal Superior Eleitoral. Se eu tiver duas vagas, que é o que está previsto na Constituição Federal, ter 2 vagas, não é? 2 vagas. Vai ser feita uma lista sêxtupla. Mas quem indica essa lista sêxtupla, quem indica os nomes desses advogados, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, verificando os advogados que costumam atuar na corte, verificando os advogados que costumam advogar na área eleitoral perante o Tribunal Superior Eleitoral, aqueles advogados que se destacam, que têm o conhecimento suficiente e uma isenção capaz de torná-los membros da corte, e apenas são 2 requisitos básicos, que é a reputação ilibada e, é claro, notório saber jurídico. Se ele tem notório saber jurídico na área eleitoral, tem uma reputação moral ilibada, o STF escolherá
talvez seja uma parte mais difícil, né? Não sei, para alguns escolherem advogado com reputação moral ilibada, mas tem muito, gente, tá? Tem muito. Eu sou advogado e sei que a nossa classe também é muito desmoralizada por atos praticados por certos advogados, mas isso é exceção, tá? Tem muita gente boa, muita gente ética na classe dos advogados. Então percebam, o Supremo Tribunal Federal, buscando advogados com reputação moral ilibada e o notório saber jurídico, que normalmente militam na própria Corte Eleitoral, ela mesma, o próprio Supremo Tribunal Federal fará uma lista com 6 nomes, tá? É também necessário que esses advogados tenham pelo menos 10 anos de carreira, tá? Pelo menos 10 anos de carreira para que eles possam concorrer a um cargo aí na Justiça Eleitoral, tá? É necessário. Muito bem, o STF faz a escolha dos 6 nomes, essa lista, ele manda para a presidente ou o presidente da República, o presidenta, se você quiser. Então, segundo me falaram, o termo presidenta não é errado, tá bom? Inclusive, a primeira forma que se utilizou para falar de presidenta no gênero feminino era presidenta mesmo, tá? Há quem diga que o certo é presidente, então eu não vou entrar nessa polêmica. O fato é que a presidenta ou o presidente vai escolher dentre os 6 membros, dentre os 6 nomes indicados pelo Supremo Tribunal Federal, vai escolher 2 para integrar a Corte Eleitoral. Então, é esta a forma de escolha dos membros. Depois não passa por sabatina, não passa por nada, tá? O STF faz a lista, manda lá para a presidente da República e a presidente da República, dos 6, escolherá 2 para integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Outro detalhe importante que você tem que saber é o seguinte: nesse processo de escolha, se escolhem os 7 membros titulares e os 7 membros que são substitutos. Então, normalmente, quando é feita essa eleição, se escolhem já os titulares e se escolhem também os substitutos. É claro, gente, que esses 7 membros, e hoje são 7 membros, tá? A composição atual do Tribunal Superior Eleitoral é de 7 membros, essa composição não foi aumentada ainda. É claro que isso não acontece de uma vez. Então, é difícil ter as 7 vagas abertas. Então, às vezes tem uma vaga aberta, então o pessoal faz a eleição de um ministro. Às vezes tem uma vaga de substituto, então você faz a eleição de um ministro na vaga de substituto. E às vezes é onde eu quero chegar, só tem uma vaga de advogado aberta, tá? Uma vaga de advogado, de jurista aberta. Então, em vez de a lista ser sêxtupla, porque você vai ler no Código Eleitoral, eventualmente, lista tríplice. Por que o Código Eleitoral fala lista tríplice e a Constituição fala lista sêxtupla? Isso aí dá para a gente organizar o pensamento direitinho, dá para a gente integrar, digamos assim, a interpretação tranquilamente. Vai ter lista tríplice? E normalmente vai ser lista tríplice? Vai, porque normalmente, quando vaga cargo de jurista lá no TSE, ou também lá no TRE, que a gente vai estudar daqui a pouco como é que funciona, quando vaga cargo, normalmente vaga um cargo de substituto ou um cargo de titular. E aí a lista não vai ser sêxtupla, porque a lista vai ser sêxtupla se eu tenho 2 vagas abertas. 2 vagas. Se eu tenho uma vaga aberta, a lista vai ser tríplice. Então, novamente, o STF escolhe 3 advogados com reputação moral ilibada, com notório saber jurídico, manda a presidente da República, e dos 3 escolherá um para ser ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Tá claro isso, gente? Então, olha só, né, só para a gente fazer um resumo da ópera, né? Tenho 3 membros do STF que são escolhidos por voto secreto, eleição, tá? Dentro do STF. 2 que vêm do STJ também escolhidos por voto secreto, por eleição dentro do STJ. Eu tenho 2 juízes escolhidos pelo presidente da República, são nomeados, tá? Dentre 6 advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Não é indicação da OAB. Perceba também, eu já vi isso em prova, que eu tenho, portanto, na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, membros que são eleitos, e eu tenho membros que são... Ixi, Maria, que essa minha letra, pelo amor de Deus. Pode reclamar, viu, gente? Mas eu não tenho como melhorar, não. Eu tenho membros eleitos, eu tenho membros nomeados, tá bom? A Justiça Eleitoral tem uma composição híbrida, já vi questão, estou vendo questão de prova.
A Justiça Eleitoral tem uma composição híbrida, sendo formada por ministros de tribunais superiores e também por advogados. E também, por que não, cidadãos. A gente já viu isso, também os cidadãos integram as juntas eleitorais. Então a Justiça Eleitoral é composta de forma híbrida, complexa, composta por ministros, por juízes de direito, por cidadãos, por advogados. Beleza, e há membros que são eleitos e outros membros que são nomeados. Tá perfeito? Perfeito. Tá? Já vi questão exatamente abordando a matéria dessa forma. Há membros eleitos e há membros nomeados. Os nomeados são os juízes que provêm aí da classe de juízes. Tá claro isso? Vamos para frente. Deixa eu minimizar isso aqui para a gente ir para frente. Olha só. Coisa interessante, eu até coloquei uma atençãozinha para você aí na lousa. Em geral, você aprende isso no processo civil. Imagina no processo civil, tá? Você tem um juiz de direito que profere uma sentença. Esse juiz de direito, eventualmente, ele vai ser promovido a desembargador, tá? Imagine que aquela sentença do juiz de direito foi objeto de um recurso de apelação. Então, houve um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Agora imagine que aquele juiz agora é desembargador do Tribunal de Justiça. Seria possível aquele juiz, que agora é desembargador, julgar o recurso de apelação contra a sua própria sentença? Seria possível isso? Na Justiça Comum isso não ocorre. Esse juiz, que agora é desembargador, ele é impedido. Impedido. Ele tem que declinar a sua competência e mandar para um outro desembargador. Ele vai dizer que ele é absolutamente incompetente para julgar, porque ele é impedido, há um impedimento para julgar aquele recurso. E aí, diante disso, se perguntou, ora, eu tenho, na composição do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do Supremo Tribunal Federal, integrando o TSE. Aí se perguntou, bem, vou colocar um exemplo concreto para facilitar a sua vida, tá? Para descomplicar. Você com certeza viu, acompanhou, ou pelo menos viu notícias sobre o julgamento da lei da ficha limpa. Se ela seria aplicada ou se ela não seria aplicada nas eleições de 2010. Muito bem. Professor, isso aí é uma matéria constitucional, porque envolve o princípio da anualidade, não é mesmo? Veja que o Tribunal Superior Eleitoral julgou matéria que tem a ver com constitucional. É claro que não houve ação direta de inconstitucionalidade no TSE. A ação direta de inconstitucionalidade vai para o Supremo Tribunal Federal. Ou a ação direta de constitucionalidade, ela vai também direta para o Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE analisa de forma difusa, né? Pelo controle difuso de constitucionalidade, é possível que o TSE também faça de forma indireta aí, o controle incidental da constitucionalidade. Então, muito bem. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, à época, lá em 2010, que a lei da ficha limpa seria sim aplicada nas eleições, por entender que ela não violava o processo eleitoral, que ela não alterava o processo eleitoral. Muito bem. Naquele julgamento participaram 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Porque haviam 7 membros, dos 7, 3 eram do Supremo Tribunal Federal. É claro que aquela decisão do TSE foi objeto de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Não foi? Foi. E o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar exatamente sobre a mesma matéria, naquele mesmo processo. Aí poderia vir a pergunta, será que aqueles ministros do STF que integram o TSE, será que os ministros do STF que integram o TSE, eles podem voltar a julgar no Supremo Tribunal Federal, ou será que eles estão impedidos? Porque, veja, se você usa o raciocínio da Justiça Comum, que está lá no Código de Processo Civil, o juiz de direito, que se torna desembargador, ele não pode julgar o recurso contra a própria decisão dele. Ele é impedido. Mas acontece a mesma coisa na Justiça Eleitoral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele integra o TSE e, ao mesmo tempo, porque ele cumula, ele exerce a função lá no STF. Ele, ao mesmo tempo, é ministro do TSE e é ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí ele julgou no TSE de noite, aí de manhã, no outro dia, estava lá o recurso para ele julgar contra aquela decisão do TSE. E aí? Será que o ministro do TSE, que é ministro do Supremo,
ele pode julgar um recurso contra da decisão que ele participou do julgamento, digamos assim. A decisão não é só dele, é da corte, mas ele participou do julgamento. Então imagina que ele é o relator do processo, votou pela aplicação da lei da ficha limpa em eleições de 2010, e aí o recurso foi distribuído no STF e caiu de novo para ele lá, para julgar, né, com os outros ministros do Supremo, exatamente a mesma coisa. E aquele mesmo processo que estava lá submetido ao TSE. Será que ele pode julgar? A resposta é sim. Contrariando a lógica da justiça comum, a resposta é sim, e isso foi esposado, aí foi colocado na súmula 72 do Supremo Tribunal Federal. E por que isso, professor? Porque vejam bem, a composição do Supremo já é pequena, tem 11 membros. Se eu tiro aqueles 3 que votaram no TSE, eu fico só com 8 membros. 8 membros para decidir uma matéria importantíssima e com muito debate, tá? Então eu acabo concentrando o poder decisório em ainda menos mãos, tá bom? E se entendeu que isso não era salutar nem era saudável, tá? Então como se permite a acumulação das funções, não entendeu o Supremo ser vedado esse julgamento, digamos, novo, né, no Supremo Tribunal Federal. E só a título de curiosidade, os 3 ministros do TSE, que eram ministros do STF, que votaram pela aplicação da lei da ficha limpa, eles mantiveram seus votos no Supremo Tribunal Federal. Então a gente já foi para aquele julgamento sabendo que 3 ministros iriam votar da mesma forma. Professor, mas eles poderiam votar diferente? Poderiam. Na votação, em qualquer corte judicial, gente, qualquer corte, imagina que o TSE tem 7 ministros no TSE, não é? Eu sou o relator e votei de um jeito. Até o voto do outro ministro, eu posso mudar meu voto, tá? O julgamento só estará concluído quando o último ministro votar. Então, você tem um julgamento qualquer e que já está ganho, digamos assim, sei lá, eu tenho 11 ministros no Supremo, as 7 já votaram pela declaração de inconstitucionalidade de alguma coisa. Aí um 8º ministro pede vista do processo. E aí ele volta para a sessão seguinte e com um voto divergente, um voto contrário ao voto dos 7 outros ministros. Será que aqueles 7 outros ministros poderiam se convencer desse voto divergente e votar com essa pessoa, com esse outro ministro? Pode, gente, é possível mudar o voto até o final do julgamento. Então, o jogo só acaba lá quando o juiz apita, tá bom? Quando os 11 ministros votam, tá bom? Então, que fique muito claro isso. E aí, outra coisa que a gente já acabou falando, foi objeto de uma ADI, tá, de uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade 1127, dígito 8, ela foi contra um dispositivo do Estatuto da OAB. Porque quando você vai lá no Estatuto da OAB, se está falando com muita clareza que quem é advogado, mas que foi, digamos assim, exercitar uma função em tribunal, o cara passou no concurso público, vai exercitar agora um cargo no tribunal, não diz qual tribunal, tá? Então, o cara que é advogado e passou no concurso, foi exercer agora um cargo de técnico judiciário, analista judiciário, juiz de direito, ele está incompatível com o exercício da advocacia. Então, foi apresentada essa ADI para dizer, na verdade, não para declarar inconstitucional esse artigo, porque não foi declarado inconstitucional, mas para, digamos assim, revisitar, para, digamos assim, dar uma interpretação conforme. E isso foi feito, tá? Foi feita uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal para excluir os advogados que integram a Justiça Eleitoral dessa vedação, tá? De exercício da advocacia. Se entendeu, na verdade, que aquela função era uma função temporária, uma função de exercício de mandato por 2 anos e prorrogáveis por mais 2, e em razão do exercício de mandato, esse foi o fundamento, tá? Em razão do exercício de um mandato, não faria sentido vedar àquela pessoa o exercício da advocacia. Porque imagina, eu tenho um molde de clientes, muitos clientes. Aí eu vou passar 2 anos ali, ou 4, a depender se eu for reconduzido, totalmente afastado da advocacia. É claro que quando eu voltar, aqueles meus clientes já vão ter evaporado. E eu não dedico 100% do meu tempo para a justiça eleitoral, porque eu estou participando de sessões que não acontecem o dia inteiro. Não é 40 horas de trabalho, tá, gente? Não trabalho as 40 horas. É claro que enquanto tem sessão, eu não posso estar advogando, mas se houver compatibilidade e possibilidade,
Eu posso advogar sim. Então, digamos com o entendimento do razoável, com a aplicação de uma razoabilidade, entendeu-se na Justiça Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, que não havia essa incompatibilidade, porque senão haveria um prejuízo muito grande para os advogados que passariam 2 a 4 anos sem exercitar a advocacia e com isso perderiam seus clientes, muitos deles que nada têm a ver com justiça eleitoral. Então é uma justiça especializada, é uma justiça que de fato não demanda aí um afastamento do advogado. Esse foi, digamos, o entendimento que veio a prevalecer. Como é que delibera o Tribunal Superior Eleitoral? Aí a deliberação é muito parecida com a de outros órgãos de justiça, outras cortes judiciais, tá? O artigo 19 do Código Eleitoral estabelece que as exceções são públicas, como todas as exceções do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais. Então, as exceções por força constitucional, ainda que o Código Eleitoral não dissesse, são públicas, abertas a todos. E aí qualquer sessão, a gente vai falar daqui a pouco não, no final do curso sobre AIME, Ação de Impugnação Mandato Eletivo, que é a única ação da Justiça Eleitoral que tramita em segredo de justiça. Mas a tramitação é em segredo, mas a sessão é pública. Então, todas as sessões de julgamento são públicas na Justiça Eleitoral, tá? Exigem a maioria dos membros da Corte e as votações são por maioria de membros. Isso aí é padrão em toda a Corte de Justiça. Então, para eu definir alguma coisa, eu preciso só da votação da maioria dos que estiverem presentes naquela sessão. Eu preciso ter pelo menos 4 membros dos 7 presentes para inaugurar a sessão, mais o presidente. Então, são 5 membros presentes. E aí, se eu tiver um 3-2, tá valendo, tá bom? Não tem problema nenhum. Agora, existem, aqui está na lousa para você, tá o artigo 19 do Código Eleitoral, tem que ser sessão pública, presença da maioria dos membros e a decisão por maioria simples. Isso é a regra geral. Agora, existem algumas matérias que demandam a presença de todos os membros diante da importância e da relevância daquela matéria a ser apreciada, tá? E a gente tem um problema, porque às vezes não tem todos os membros. Às vezes um cara faltou, chama o substituto. Ah, mas não tem substituto. Aí, quando não tem substituto, não tem jeito, vai votar diante da importância, não tem como ficar adiando a votação, vota com os que estiverem lá. Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a regra, gente? A regra é, nessas situações que a gente vai mostrar para você daqui a pouco, nesses contextos especiais, de grande relevância, como, sei lá, declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguma coisa, quando houver aí discussão constitucional, eu preciso ter todo mundo lá, os 7 membros. Ah, os 7 titulares não estão, chama o substituto, para eu ter 7. Ah, mas não tem nem titular nem substituto suficiente. Eu preciso ter pelo menos o quórum mínimo, os 4 mais o presidente, pelo menos 5. E aí eu consigo votar, tá? Mas vai se fazer um esforço para que haja 7 membros. E só na impossibilidade total de haver um substituto para compor os 7 é que eu vou permitir que a votação aconteça mesmo sem os 7. Mas isso é excepcional, tá? Isso está na jurisprudência. Para prova, eu imagino que ele vai cobrar só o que está previsto lá no artigo 19 seguinte do Código Eleitoral, que é a exigência de que todos os membros da Corte estejam presentes nessas situações que a gente vai mostrar para vocês, tá? Quais são essas situações? Interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição Federal. Eu preciso de todo mundo, tá? Uma relevância enorme interpretar, como por exemplo foi a questão da lei da ficha limpa. Aqui, o Código Eleitoral aqui você vai interpretar de maneira ampla, tá? A legislação eleitoral, interpretação da legislação eleitoral em face da Constituição. Então aplica o princípio da anualidade, a lei da ficha limpa ou não aplica? Tinha que ter os 7 membros lá do TSE como estavam lá para julgar essa matéria. Cassação de registro de partido político, tá? Veja que para registro não se exige, para decisão sobre registro de partido político nem se exige a maioria. A maioria nota, presença de todos, mas para cassação do partido político, cassação do registro, exige. Então muito cuidado, porque não é para registro, é para cassação de registro de partido político. Qualquer tipo de recurso que importe na anulação geral das eleições, qualquer decisão sobre perda de diploma. Perda de mandato eletivo, tá? Na hora que eu tenho uma ação que vai possibilitar a perda de um diploma, a perda de um mandato, eu vou ter ali a totalidade dos membros da Corte. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai tratar aí do Tribunal Regional Eleitoral. Um grande abraço.